É fake news isso daí, tá ok? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e, infelizmente, de forma assim nojenta, eu vou falar a respeito desse ministro da Educação, Abraham Weintraub. Weintraub, né? Que sobrenome. Pessoal, eu nunca, né, nesse período que nós estamos aí dentro de 5 meses, caminhando para 6 do governo Bolsonaro, eu nunca tive um ministro como forma de crítica direta. Até porque eu achava engraçadinho as besteiras maluquices da Damares, as trapalhadas do Ricardo Vélez e as coisas do Moran, alguns ministros que tinha lá que a gente gostava de rir, né? Só que eu, nesse exato momento, vou levantar guerra contra esse ministro da Educação. Vou sim, porque esse é um cara que, pelo amor de Deus, eu não sei o que passa na cabeça dele. Bolsonaro chama esse cara, porque o Olavo de Carvalho indicou ele, para ser ministro da Educação. Um economista na qual teve 3 semestres tirando notas baixas. Reprovado. Mas aí eu vejo apoiadores de Bolsonaro querendo achar um erro ortográfico ou linguístico de qualquer opositor para taxar assim resultado da pátria educadora. E aí vocês não se perguntam por que é que um ministro que foi reprovado 3 semestres com notas baixas ocupa uma das pastas mais importantes. Eu avaliaria esse rapaz se eu fosse contratá-lo. De graças a Deus a USP tem dado a chance a ele terminar essa graduação. E ainda de ser professor. Mas é trágico o que ele faz. Sabe o que ele disse agora em reportagem? Que a expansão de ensino superior foi uma tragédia. Que tragédia. Para ter assim pessoas igual a mim aqui, que está de frente da câmera falando, uma pessoa universitária, não pode mais ter ideias, não pode ser formador de opinião, ser crítico. A expansão foi trágica porque desde quando investir na educação é uma forma trágica? Trágica, sabe o que é? Eu vou lhe dizer o que é trágica. Trágica é o que o Planalto quer fazer. Sabia? Porque o Fernando Bezerra Coelho, que é líder do Senado, que é base desse governo, o Planalto deu aval para recriar 2 ministérios. E já já nós vamos chegar lá o porquê da criação desses 2 ministérios. Aí sim que foi uma tragédia. Colocando mais gente na máquina pública para gastar. Mas vamos falar a respeito dessa velocidade aqui que está na frente do meu computador, Abraham Weintraub. Ele afirma que a expansão do ensino superior foi uma tragédia, que substituiu, né, um sistema que antes não tinha investimento na educação por um que foi da educação, e ele critica e ataca diretamente com o FIES. Na verdade, ele nem critica e ataca o FIES. Ele usa o FIES para justificar a retirada desse bendito contingenciamento de gasto, apontando o governo dizendo que precisava fazer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês. Você sabe o que significa contingenciamento? No dicionário online, português, pode abrir, você vai ver lá. Interferência do governo na economia buscando restringir a produção, comércio ou exportação de um produto específico. Contenção de despesas, contingenciamento de gastos. Ação ou efeito de contingenciar, de controlar as despesas. As despesas. E desde quando, pessoal, investir em educação é despesas? Pelo amor de Deus, meu pai do céu. Pelo amor de Deus, até quando esse país vai encarar que educação, saúde, segurança e emprego é gasto? Gasto é termos ministros do Supremo, é termos senadores, é termos deputados, é termos vereadores, é termos deputados estaduais gastando. Gastando, isso é gasto. Um gasto que seria os próprios salários deles. Exatamente, isso é um gasto. E você pensa que as pessoas são
ignorantes? Não. O próprio significado de contingenciamento, ele revela a produção, comércio e exportação de um determinado específico produto. A educação não é um produto. A educação é uma consequência de fatos que uma sociedade pode ter para se evoluir. E ele, dando continuidade, ele reiterou que o dinheiro investido pelo governo anteriores no presidente Jair Bolsonaro serviu para inflar os custos de graduação nas instituições privadas. Entretanto, tal medida teria feito com que os alunos criassem dívidas e ficassem sem emprego. Mentiroso, descarado. Você quer dizer que foi só os alunos que ficaram endividados? Quantas pessoas no Brasil? Mais de 65 milhões endividados com restrições no SPC Serasa. Não, mas vamos dar continuidade aí, porque tem mais coisas, não é só isso não. É uma tragédia o financiamento estudantil. São 500 mil jovens começando a vida com um nome sujo, disse. E 65 milhões são o quê, meu amigo? Não dá nem 10%. É milhões. É 65 milhões. Pessoas aí endividadas com conta, pessoas que a gente viu em reportagem que usaram seu dinheiro de economias para ir dar entrada na casa, financiar a casa pelo sonho próprio. O desemprego chegou e essas pessoas chorando porque ia perder os apartamentos, porque ou as suas casas, porque não tinha condições de pagar. E o dinheiro que foi dado para as construtoras, desde o período que muitas dessas casas e apartamentos estavam na planta, não são ressarcidos 100%. E você fala que 500 mil jovens com restrição é o motivo de fazer corte porque o Brasil quebrou por causa deles. E sendo que 65 milhões é o quê? É 65 milhões endividados. As declarações foram dadas em uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado Federal, em que foi convidado para apresentar as diretrizes e os programas prioritários da pasta. Eu não acredito que ainda teve deputado que ouviu uma asneira dessa e não questionou. O Weintraub também criticou o modelo de funcionamento das universidades brasileiras, defendeu a autonomia universitária, destacando que tal medidas não significa soberania. Aí abre aspas. Não podemos permitir que tenha consumo de drogas nos campos, porque a polícia não pode entrar no campus de uma escola. É um país autônomo, tem violência acontecendo lá dentro, não pode entrar, tem que bater palma e ficar olhando, afirmou. Mentira. O que for agora, meus amigos? No portão da UES, no portão da UES, onde eu fiz aí lá a minha pós-graduação. Entendeu? O que for lá no portão da UES, você vai ser recepcionado por 3 seguranças e um policial. E quando você entra campus dentro, como o campo lá de pós-graduação da área de administração, você tem um policial lá. Ele sentado, em frente para uma televisãozinha, uma garrafinha de café. Entendeu? Água. Você vai encontrar. E não essa coisa mentirosa que ele fala. Você vai pro portão da UFC aqui, a Universidade Federal do Ceará, você vai ver vigilantes lá dentro, com arma. Você também vai ver polícia transitando lá dentro. Nenhuma universidade pública, meu amigo, ela não proíbe a entrada de policiais. Universidades privadas, na qual eu me formei pela Unip, Universidade Paulista, né, que é dentro do colégio Irmã Maria Montenegro, na Washington Soares, a segurança lá, tanto a interna quanto a externa, né, rodeando. E nenhuma das duas eu vi consumo de droga ou aluno pelado correndo. Aluno pelado? De onde saiu isso mesmo? Pode ter. Sabe aonde? São Paulo, Rio de Janeiro. E eu ainda perguntei para um amigo, será que a educação nesses 2 estados é tão horrível assim? Porque o meu Ceará aqui é exemplo. E eu convido a visitar as 2 universidades daqui. A Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará. Aí ele fala que sobre o orçamento das universidades e instituições de ensino federais, o ministro afirmou que não haverá corte, mas sim um contingenciamento. Segundo ele, o recurso poderá voltar a ser liberado se a reforma da Previdência for aprovado. E condicionamento não é? Cara de pau. É uma cara de pau.
Porque a palavra contingenciamento não está atrelado no investimento para a educação. A partir do momento que o Estado, né, porque essa é uma causa que fere realmente a nossa própria Constituição, né, o investimento diretamente da segurança que ele tem na nossa Constituição, não me lembro qual o artigo, parágrafo, inciso, mas quando você faz isso dessa forma, alegando que é contingenciamento, mas na verdade não tendo finalidade, se caracterizando como corte, você infringe a lei. Eu não sei por que é que esse país tem raiva da educação. Por que, meu pai do céu? É as ideias tortas de Olavo de Carvalho atacando os militares? Chamando de inútil, deficiente, uma cadeira de roda? Não houve corte, não há corte. Vou repetir, não há corte. Há contingenciamento. E é o quê? Não. Qual o significado de condicionamento? Corte. Aí espera o quê? Não, vamos esperar aprovar a reforma da Previdência para ter dinheiro. Não vai ter dinheiro do dia pra noite não, meu povo, com essa reforma. E se ela for aprovada? Isso é uma coisa que leva tempo, a médio e longo prazo. Se fosse por isso, não ia passar 10 anos para economizar 1 trilhão. A nossa economia, da pior das hipóteses, pode, depois dessa reforma, se caso for aprovada, ficar patinando aí entre 2 e 3 anos. Até porque estamos no meio de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Será que esses caras não entendem de geopolítica aqui nem na China, pelo amor de Deus? De economia macro, de economia mundial? E do jeito que vai a reforma, ela sendo aprovada desidratada, é pior do que não sendo aprovada. Que diabo de economista é esse cara? Que nem para economista ele tem uma noção exata, quanto mais não era nem para estar dentro da parte do MEC. Mas eu posso fazer contingenciamento de gasto na educação. Mas eu não posso fazer numa criação de planatos, não é? Pois você vai saber. O líder do governo, no Senado, o relator de medida provisória 870, que altera a estrutura administrativa, o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, anunciou nesta terça-feira que o Palácio do Planalto deu aval para que o seu relatório traga o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional, com consequente recriação de 2 dos Ministérios da Cidade e Integração Nacional, o retorno de 2 pastas que tradicionalmente foram comandadas por políticos eram cobrados por parlamentares do Centrão. Historicamente, a parte das cidades foi comandada pelo PP, partido de Paulo Maluf, partido onde Jair Bolsonaro passou, meu amigo, em mais de 15 anos lá dentro. É um partido. O maior bloco do Centrão. Centrão! Alguém lembra do Centrão do Michel Temer? Quer dizer que o Centrão do Michel Temer era uma coisa e o Centrão do Bolsonaro era outra, pelo amor de Deus? Com os mesmos políticos que estão lá dentro? Essa é a recriação, meus amigos. De 22 vai para lá para 24. Ministérios. 4 a menos do que o de Michel Temer. Só que o cara cria mini ministérios dentro dos superministérios. E onde é que está a redução? E sabe para que a criação desses 2 possíveis ministérios? É para eu lotear cargos para os partidos do Centrão para poder dar a aprovação da reforma da Previdência. Onde está o maior número de políticos concentrados. Que é partido bandido colado do Centrão, né? Do centro e da direita. E o governo enganando vocês. Eu corto o gasto na educação, mas eu invisto em gastar da máquina pública. Eu recrio novos ministérios, com novos ministros, novos secretários, novos subsecretários. Um bocado de assessores. Até quando eu vou ter que vir aqui ficar batendo na cara de vocês para vocês entenderem o que o governo está fazendo de atrapalhado aí? Ontem no Rio de Janeiro, o estado do Bolsonaro, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação que reunia as pessoas, tanto que gostava de Bolsonaro quanto não gostava de Bolsonaro, lutando por uma causa, o corte das instituições federais, como os institutos federais e as universidades federais. E aqui no meu Nordeste, cadê o pessoal aí do Instituto Federal de Natal? Porque na eleição tinha eles lá tudinho, fotinha de arminha. E agora? Nem concurso vão fazer, porque os concursos públicos federais foram bloqueados. E o investimento vai ser cortado. Até aqui no meu Nordeste, aonde não deu nem maioria votação, não deu nem vitória, quanto mais maioria.
para o Bolsonaro, ainda tem umas pérolas dessa que fazem isso. E agora? Vão fazer arminha? Eu vou sempre estar aqui nesse canal aqui. Eu vou bater diretamente aqui nesse Abraham Weintraub. Até porque somos dois homens da mesma área. Administração e economia. E esse coroa aí, que tem idade de ser suficiente um professor meu, ou até o meu próprio pai, né? Ele vai ouvir coisas aqui. Porque eu não acredito que ele seja tão beoz de um jeito de querer convencer que o que ele está fazendo é certo. E essa massa de manobra de Bolsonaro, uns aí vindo nas redes sociais aplaudindo. Aplaudindo o quê, cara? O cara veio com uma desculpa H pra boi dormir, enquanto por trás o governo faz outro gasto. Ou vocês não se tocaram? Ou será que aquele, que graças a Deus foi até barrado, aquele orçamento do STF para comprar comida de luxo? Mas é a educação que está dando prejuízo no Brasil, é a educação, tem que cortar a educação. Ninguém vai cortar o caviar, o vinho, a lagosta dos ministros, ninguém quer cortar salários de deputados, assessores, secretários, ninguém quer abrir mão de criar mais 2 ministérios, gastando dinheiro do povo, fazendo a máquina pesar mais ainda, mas vamos cortar aqui na educação. Vamos cortar aqui na educação. Vamos aqui porque expandiu demais a universidade. Olha, 500 mil alunos endividados, que não é um número nada bom, ainda é bem longe do número de alunos que se formaram, que conseguiram boas notas pelo ProUni e pelo SISU. E o aluno, para adquirir um FIES, ele precisa tirar, na pior das hipóteses, 400 pontos na prova e não zerar a redação. O governo está preocupado com 500 mil endividados, aonde o Brasil tem 65 milhões de endividados. E a economia não roda. A linha de crédito foi cortada. Mas eu tenho que ficar abrindo aqui meu computador e vendo as noticiárias e as falas desse ministro, que eu voto a reiterar aqui. Seus primeiros 3 semestres na USP foram de reprovação e com notas baixíssimas. Esse era o tipo de administrador ou economista que você contrataria para a sua empresa? Eu não. E eu sou chato. Porque eu estudei. Porque eu sou filho de agricultor e de uma agricultora. E eu ralei. E esse bichinho aí, filhinho de papai, porque a desculpa que meus pais se separaram, era o plano Coro, eu peguei e bati e tal. Isso não cola. Isso não cola. Em 92, quando ele estava na faculdade, eu era uma criança. Eu cresci, estudei, me formei, pós-graduei e tenho mais conhecimento do que esse ministro de Araque que foi colocado aí para gerenciar a pasta do MEC. No mais aqui, pessoal, eu me despeço de vocês e a gente vai ver o que vai acontecer daqui pra frente, qual é a nova bomba que esse ministro vai lançar aí, ou a nova desculpa que ele vai tentar dar para os brasileiros, o porquê desses cortes na educação. Valeu. É fake news isso daí, tá ok?